Bom, estamos aqui na Intermodal, né? Uma honra estar ao lado do professor e mestre Walter Thomas, a convite também da MAC, que está fazendo toda a cobertura da Comexland aqui na feira. A gente está presente os 3 dias e hoje, a convite da Intermodal, o professor Walter Thomas está aqui para fazer uma palestra, então nada mais justo do que chamar ele alguns minutos também para conversar com a gente nesse podcast que a gente está fazendo de cobertura da feira. Então, Walter, por favor, se apresente. Quem é o senhor? O que você faz pelo Comex? Bom, eu queria agradecer primeiro aí o convite. Nós trabalhamos com a parte de compliance aduaneiro com o programa OEA. E essa oportunidade aqui na feira nasceu de uma parceria entre concorrentes. Nós temos um grupo de estudos que reúne 6 diferentes concorrentes, empresas de consultoria que implantam o programa OEA, e nós nos apresentamos para a Intermodal com a ideia de trazer esse tema e eles absorveram a ideia, e é bem na linha do que é o programa OEA, que é um programa de parceria entre fiscalizado e fiscalizador, né? E a gente vê muito Comex colaborativo, sabe? Cada vez mais empresas, mesmo que concorrentes, se unindo para um propósito, para comunicar a importância, por exemplo, do programa OEA, que é uma das principais coisas do compliance, que também é uma tendência, que eu acredito que o Walter vai falar muito na palestra de hoje. Então a gente vê muito que cada vez mais o Comex está se tornando colaborativo, sabe? Sim. Gente, então boa tarde, obrigado, professor. Nada como um professor, eu nunca vi uma explicação tão fácil do que é o OEA na minha vida. Nada como um professor para explicar pra gente. Obrigado, professor, um prazer estar aqui contigo, com a Cal, nessa Intermodal, depois de um tempo, um período meio nebuloso de intermodais, né, presencial. Acho que essa, muita força. Ontem um dia cheíssimo, o primeiro dia também foi ótimo. E obrigado, então, professor, e esse papo OEA, um assunto muito legal dentro do Comex, novo eu diria até, né? Um assunto que é mais recente e muito legal a Receita, que é um órgão até mais engessado, mais durão, abrir essa oportunidade do diálogo, da parceria, de criar mecanismos de segurança para ambos os negócios, né? Eu diria que, e gostei muito quando o professor começa dizendo que é um mecanismo de compliance aduaneiro, é isso? Exatamente, dentro da linha do ESG. Né? Inclusive é o tema que a gente vai tratar hoje, né? Justamente aonde converge o ESG com o programa OEA. E todo mundo sabe, hoje é um tema, né, vamos dizer, inafastável de qualquer empresa trabalhar com a parte do meio ambiente, a sociedade, o social, a diversidade e toda a inclusão, e a governança. Dentro da governança, o compliance, a transparência é o ponto mais importante. E é aí que trabalha o programa OEA, quer dizer, dentro do programa OEA você, de maneira voluntária, se apresenta para a Receita Federal, mostra quais são as suas qualidades de gestão, quais são eventuais fraquezas que você tem e passa por um processo de seleção e é eleito como parceiro de baixo risco. Você facilita o sistema aduaneiro e recebe benefícios. Sim. Então é um programa ganha-ganha. As melhores parcerias são ganha-ganha, né, Carol? E o senhor comentou sobre sustentabilidade. Sabe que era um assunto que a gente estava comentando até ontem, né, Eric? O tanto que a gente vê de verde e no marketing, na comunicação, né? A gente está vendo o que isso quer dizer, o que isso provoca. Essa parte sustentável mesmo, o Eric pode até comentar mais do que eu. É isso, eu brinquei e falei, nossa, parece uma feira de comércio exterior super verde, né? Assim, não pelas cores das empresas, mas porque você vê muito apelo de plantas, de natureza, de natural. Então, percebe-se esse movimento, né, com a comunicação visual dos estandes, de que o verde chegou realmente no setor, assim, né? E trazer o ESG, que acho que embala tudo isso numa roupagem muito interessante, então tem tudo a ver, estamos todos conectados no fim, né? Com a governança, com o OEA, com a sustentabilidade. E o senhor que já está há mais tempo no mercado, vendo esses movimentos, como é que você vê esse verde chegando dentro do comércio exterior? Então, eu diria para vocês, faria uma comparação de quando nós começamos a falar de meio ambiente. O grande salto foi a Rio, a Conferência do Rio de Janeiro, se não me engano, em 90 e pouco, 94. Antes disso, ninguém
tinha nenhuma atratividade para o tema, era um tema jogado para uma segunda, terceira, quarta opção. O que aconteceu lá em 90 está acontecendo hoje com compliance. Quem na década de 90 não acreditou que o meio ambiente ia tomar uma importância tão grande nas corporações, na vida dos indivíduos, e hoje não acredita no compliance como fundamental para tocar o seu negócio, vai estar fadado a um enorme insucesso. Né? Aí, volto com esse ponto. ESG hoje não é uma opção. Quando a gente fala para algumas empresas, quando a gente fala para um agente de carga, para um transportador, quando a gente fala para o importador e para o exportador sobre a implantação de um programa de compliance aduaneiro, não é mais se, mas é quando. Sim. Quanto dinheiro você ainda está disposto a perder enquanto você não está aderindo a boas práticas? Sim. Né? Quantos seus concorrentes vão estar na frente? Quem hoje em dia pode tratar ou pode destratar o meio ambiente e aceitar o impacto que isso vai ter no seu negócio? Né? A mesma coisa com compliance. É verdade. E é impensável hoje, né? Quase que a gente imaginar isso. E eu gosto de fazer até um paralelo aqui com outro assunto que a gente estava conversando do meio digital e como o digital influencia isso, né? Eu falo muito que o digital deu voz para as pessoas, ele democratizou o marketing no Comex. Então, quando cada indivíduo pode ser um fiscal ecológico, por exemplo, não só mais uma entidade, né? Então, olha quando isso abre de leque de você ter milhões de fiscais no seu negócio. Então, fica cada vez mais incabível mesmo você não ter determinadas atitudes, né? E compliance é uma delas. Não cabe mais no mercado você não fazer a coisa certa. Assim, é a partir daí que a gente tem que conversar. E o programa OEA traz justamente isso para o comércio exterior. Quer dizer, você tinha sempre uma relação de duas pessoas no balcão, né? Uma entidade fiscalizadora, que podia ser a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, a Anvisa, MAPA, que seja. E do outro lado, o interveniente, importador, exportador, transportador, agente de carga e assim por diante. E jogavam também em lados opostos, né? Este aqui tentava se esconder de uma eventual atuação desse. Era a lógica do enforcement, aplicação da força da lei como um condutor a um determinado comportamento. O compliance acaba esse balcão. Você traz todo mundo junto para discutir quais são as melhores práticas e você passa a se autofiscalizar. Então, hoje você vai ver as empresas, de maneira geral, elas gastam uma enorme quantidade de tempo e dinheiro evitando atitudes que possam comprometer a imagem da empresa. Sim. Seja no meio ambiente, seja na política social da empresa e também na governança, porque isso tem um impacto nos stakeholders, tem um impacto no valor da empresa. E quais as perspectivas assim que o senhor tem sobre o comércio exterior para os próximos anos, falando também de compliance, de comunicação, da parte sustentável? Como que o senhor vê os próximos anos no comércio exterior, na logística? Bom, o que a gente acaba vendo mais na área aduaneira, né? Primeiro do comércio exterior, vamos pensar uma coisa, da década de 50 para os anos 2020, nós tivemos um crescimento o comércio internacional se multiplicou em 50 vezes. Então, o que nós estamos vendo aqui agora, né, nós não víamos na década de 50, ou seja, para onde você olhar, você vai ver algo importado. Algo que foi exportado. Você vai ver algo que não é daqui. Isso aconteceu na indústria automobilística em 94, não foi isso? Sim. Né? Abriu-se a importação. Então é super recente. Super recente. Então você está vendo isso aqui, mas se você vai ver, vamos supor, em Gana, em Accra, é a mesma situação. Se você vem em Shenyang, na China, é a mesma situação. Em São Pedro Sula, em Honduras, você vai ver a mesma situação. Então, quando você vai ver, coloca num gráfico, né, de tempo e volume, o comércio internacional, você vê já não é mais uma curva ascendente, já é uma reta. Mesmo no período de pandemia, né, você continuou tendo um avanço no comércio internacional, mesmo com as quebras das cadeias de suprimento. Primeiro, eu entendo que
a globalização é um fenômeno que vai continuar acontecendo, né? O que deve se trabalhar, é lógico, com o que é mais, mais perto e mais friendly, Sim. né? Que é o que está se pregando. Então, trazer cadeias de suprimento, de repente, deslocar da Ásia para mais próximo. Isso, né? E agora, do ponto de vista aduaneiro, é gestão de risco. Então, o que hoje se trabalha, né, e cada vez menos, com uma fiscalização aleatória, vai ser trabalhado e cada vez mais com inteligência artificial e compartilhamento de bancos de dados. Veja que o Brasil hoje já compartilha o Syscomex, as informações do Syscomex, com a China, com os Estados Unidos, com a Argentina. Nós temos 75% dos destinos de exportação do Brasil, nós temos acordo de reconhecimento mútuo e troca de informações entre as aduanas. Então, é um enorme banco de dados. Sim. Né? Então, as ações vão ser cada vez mais assertivas e quem não tiver focado no compliance vai ter problemas. Sim. Porque vai ter interrupção e vai ter penalidades a pagar. Com certeza. Isso me faz refletir muito, assim, todo esse cenário, né, que o senhor explanou, como existem oportunidades de expansão, porque quando a gente fala de cada setor desse, a gente fala de comunicação, a gente fala de compliance, a gente fala de gestão de riscos, a gente fala de sustentabilidade. Então, como o Comex está expandindo e mais oportunidades de conexão. Olha o tamanho dessa feira, a quantidade de pessoas que estão aqui, né, nesses 3 dias, assim, acho que é a maior edição de todas as intermodais. Então, é um mercado também carente de informação, que ele quer evoluir, está buscando evolução. E assim, dentro do Comex existem outros milhares de nichos e oportunidades, né? Isso pode ser até, se tiver algum estudante nos ouvindo, até uma oportunidade para ele encontrar esses nichos e se especializar, né? E buscar Sim. mais. Eu até diria o seguinte, o que eu acho mais interessante que está acontecendo agora no comércio exterior, falando do Brasil, é que o jogo está voltando a ficar 0 a 0. Ou seja, eu tenho 40 anos nessa área e hoje quem está um estudante vai começar a jogar numa plataforma absolutamente nova, igual a que eu vou estar jogando. Nós estamos falando da Dwimp, nós estamos falando de catálogo de produtos, sistemas de Big blockchain, Data, né? Tudo. Blockchain, quer dizer, tudo é novo para todo mundo. Isso é fascinante. Isso é fascinante. E a multiplicidade que isso traz para os negócios é incrível. E acontece tudo mais rápido, né? A velocidade dos negócios está assim, muito mais rápido. Isso que eu ia falar, mas professor, a gente tem uma desvantagem. O senhor disse que tem 40 anos de profissão, eu vou fazer 40 de idade esse ano, a gente tem uma desvantagem na galera mais jovem que já chegou aí jogando o jogo do digital, jogando... Sem dúvida. Os caras nascem com um chip implantado na coisa diferente da gente. Eu nasci analógico, você nasceu semi-digital. Sim, isso também. Agora essa garotada não, já nasceram digital. Cauana já é da geração digital também, Exato. né? A gente já mas eu vejo que quem nasceu depois dos anos 2000 é impressionante, assim, a velocidade que mexe no celular, que edita um vídeo, assim, não tem como comparar. Até da minha geração, para quem nasceu depois dos anos 2000, já dá uma diferença enorme. Assim, as belezas do digital e os malefícios, se é que podemos dizer assim, que ele traz também embutido. Mas eu acho que uma coisa que conecta tudo, que a gente falou indiretamente aqui, são as pessoas, né? No fim, ainda estamos falando conexão, aqui né? das pessoas, e uma parte importantíssima dentro do ESG, retomando o assunto, também são pessoas, certo? Seja para o compliance, seja para a sustentabilidade, as decisões, como a gente toma elas e enfim, tudo passa muito pelas pessoas ainda, e ainda bem que é assim. E nessa linha de pessoas também, assim, eu acho que é um assunto legal da gente trazer e a opinião divergir aqui, que quanto a gente está preparado para absorver todo esse conteúdo nessa velocidade que a gente tem, o quanto essas gerações que estão vindo aí com esse novo formato de pensamento estão preparadas para discussões mais profundas de compliance, de regras, num mundo um pouco mais livre. Então eu acho que tem uma dicotomia aí universal que a gente vive nos dias de hoje também nesse sentido, não? Olha, eu te diria o seguinte, eu tenho uma posição aí talvez um pouco radical nesse sentido. Eu hoje me vejo como um camarada preconceituoso. E o meu preconceito é
de lidar com gente mais velha. Eu, hoje, quando eu vou no serviço público e eu vejo um recém-concursado, eu sei que é um cara que passou no concurso com muita dificuldade, altamente competente, e mais, ele está revestido e imbuído de um espírito público, de um olhar, não um olhar de um agente de governo, mas de um agente de Estado. Eu acho não, a minha geração não tinha isso. É bem diferente. Não tinha Acho que isso. esse modelo mudou. O grupo OEA dentro da Receita Federal é gente altamente capacitada, transparente e que, quando fala em parceria, não é algo que eles estejam falando assim como uma palavra de ordem. De fato, eles estão lá para ouvir o contribuinte, eles estão para tentar trazer boas práticas e, vamos dizer, induzir as empresas para o caminho correto, mais do que forçá-las por meio de aplicação de multas, interrupção do processo logístico. Então, eu tenho essa posição, eu hoje acredito muito mais em quem está entrando, certo? Sim. Do que o pessoal mais antigo na área. Que legal. Cal, e as pessoas vão mudar o Comex? Vão, com certeza. Já mudam, né? As pessoas mudam o Comex. O Comex, ele não muda sozinho. São as pessoas que fazem ações que transformam, né? Que movem o Comex. Acho que a prova disso é que depois desses anos de pandemia, que a gente, por exemplo, não teve intermodal, o ano passado foi um pouco fraco, esse ano está lotadíssima. As pessoas querem, elas estão carentes, né? Novamente por informação, por conexão, por negócios. Então, acho que essa é a mensagem que fica. O comércio exterior é feito de pessoas, o que transforma o comércio exterior são pessoas. Agora é saber o que essas pessoas vão fazer com a quantidade, né, de dados ali que tem hoje, que são muito, transformar esses dados em informação e inteligência. Tinha um professor que falava que a gente ia criar um bando de dados, não um banco de dados, né? Que tem dado para todo lado. Se a gente não organizar isso e falar o que a gente vai fazer com isso... Não adianta nada, porque o dado sozinho ele não representa nada. Ele tem que ser transformado em informação, depois em inteligência e depois em conhecimento. A gente tem, esse ano na MAC, a gente está trabalhando com uma proposta de pensamento global e sentimento local, quer dizer, ter essa sensibilidade do que acontece aqui, as particularidades daqui, mas sempre estar olhando tudo que está acontecendo. Assim, como é que o professor vê esse tipo de abordagem que a gente acho essa abordagem perfeita. Para o mundo hoje, para o mundo globalizado, né, você tem que entender uma coisa. Também pegando um gancho no que você falou, é dicotômico nesse sentido. Né? Porque você fala de um mundo globalizado, mas você continua falando de um francês pensando como um francês. É isso aí. Né? Um americano tendo uma cultura, né, estabelecida, presbiteriana e muito típica deles, e você vai para o mundo árabe. E tudo isso sem nenhum, vamos dizer, sem nenhum preconceito. Quer dizer, a cultura é algo que você não tem condição de discutir. Né? Ela é maravilhosa, ela é encantadora por conta disso. E quem não souber agir com esse respeito, com essa integração, não vai conseguir atuar nessa área. Então, nesse sentido, eu acho interessante. Ainda mais com esse, né? Com esse global, a gente tá falando aqui ouvir várias línguas, é muito legal você andar pelos corredores e vai ouvindo diversas línguas diferentes. Fisionomias também, você repara, nossa, ali tem uma aparência da Ásia, né? Você consegue ver o mundo inteiro aqui representado, assim. Eu acho que essa conexão global é muito legal, que a Cauana fala muito. Mas no fim estamos aqui para fazer negócio no Brasil, então também vejo mobilidade, vejo, né, infraestrutura que tem muito a ver com o nosso dia a dia aqui do Brasil e tal. Então eu acho que eu consegui ver representado muito isso aqui. Não sei, Cal, o que você reparou nesse sentido aqui? É maravilhoso, né? Toda essa troca que a gente tem, agir de forma... pensar global e agir local, isso é maravilhoso. É uma oportunidade excelente da gente estar aqui reunido hoje. Temos que liberar o nosso professor. Então vamos lá, vamos acompanhar, vamos fazer o uma professor. entrevista Obrigado depois. de novo pela aula de OEA e de governança. Obrigado, Cal. Imagina.